Olá pessoal, meu nome é Adriana Marco Antônio, sou cirurgiã vascular e eu gostaria primeiro de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá bom? E eu vim aqui hoje para falar sobre fístula para hemodiálise, tá? Para o paciente que é dialítico. Primeira coisa, por que a fístula é melhor que o catéter? Primeiro, porque a fístula tem menos complicações, as complicações da fístula são menos agressivas. Depois no outro vídeo vocês vão ver que os catéteres têm complicações muito graves. O uso constante de catéter acaba diminuindo a expectativa de vida do paciente. Então, a principal razão é saúde. É melhor para você. A segunda coisa é que a fístula dura mais, ela dura em média 4 anos, mas eu já vi de fístula de 15, 20 anos, dependendo de como você vai cuidar da fístula. Então, cuidando bem da fístula, ela dura bastante. E a outra coisa muito importante é a qualidade de vida do paciente. Porque o catéter, como fica aquela borboletinha exposta, você não pode tomar banho direito, não pode ir na praia, não pode colocar um biquíni, não pode... Você tem uma série de restrições na sua vida. Então, isso não é legal. Isso diminui a qualidade de vida, diminui a sua capacidade de sair com as outras pessoas, de socialização e esse tipo de coisa. Então, a fístula melhora muito nesse aspecto também. Para você entender como funciona a fístula, a primeira coisa é entender o mecanismo. Primeira coisa, a artéria leva sangue para a mão e a veia traz o sangue de volta. O que a gente faz nada mais é do que desviar um pouquinho de sangue da artéria que está levando o sangue para a mão para passar pela veia. Aí a veia vai ter mais sangue suficiente para tirar da veia, filtrar na máquina e devolver. Então não tem nada que não seja seu, é tudo seu, o que a gente faz é só uma ligadura de uma com a outra, tá? Com o tempo, o organismo é muito inteligente. Ele vai perceber que está faltando um pouco de sangue na mão, a artéria vai aumentar de calibre para conseguir levar sangue igual era antes na sua mão. A veia, como está passando mais sangue, ela vai aumentar de calibre e a parede da veia também vai ficar um pouco mais espessada. Então, isso facilita na hora de funcionar para fazer a hemodiálise. Algumas pessoas me perguntam como que eu escolho o melhor lugar para fazer a fístula. Para isso, realmente você precisa de um vascular. Mas geralmente a gente dá preferência para o braço que usa menos. Então, por exemplo, você é destro, a gente dá preferência fazer na esquerda. Uma coisa boa disso é que você fica com a mão preferencial livre quando você estiver fazendo hemodiálise. Você pode mexer no celular, você pode fazer outras coisas. Outra coisa que a gente dá preferência é de fazer do mais distal para o mais proximal. Por quê? Porque quando você faz a fístula aqui, se essa fístula der qualquer problema, você ainda pode fazer a fístula aqui, porque é a mesma veia. Se você faz a fístula aqui, você perdeu a oportunidade de fazer a fístula aqui embaixo. Por que a gente faz a fístula aqui, às vezes? Direto, sem fazer aqui embaixo antes? Porque a veia da pessoa é muito fina, ou a artéria é muito calcificada, ou ela tem alguma coisa ali que não vai funcionar direito essa fístula. Então, para essa análise de se vai funcionar ou não, você precisa de um vascular realmente, tá bom? Mas geralmente a gente faz aqui primeiro, depois aqui. A gente ainda tem a opção de fazer uma fístula com uma veia um pouco mais interna aqui, que a gente superficializa, aí vai um corte um pouco maior. A gente tem a opção de fazer fístula na perna, a gente tem a opção de fazer fístula com prótese. A gente tem um monte de opção de fístula, dificilmente a gente não vai achar uma solução para você. Então, com relação a não posso fazer fístula, existem realmente pacientes que não podem porque não tem veia adequada, mas é raro, tá? A maioria dos pacientes consegue sim. Outra coisa, uma dica muito importante, como a gente sempre dá preferência, aqui é uma região muito importante pra gente, que passa as veias mais importantes para fazer fístula. Então, se você puder evitar ficar puncionando essa região, ajuda muito. Porque o trauma repetido na veia pode fazer com que a veia oclua e aí a gente não consegue mais usar. Então, toda vez eu sei que o paciente faz hemodiálise acaba colhendo exame o tempo inteiro, aquela coisa, mas se conseguir evitar colher nessa região, tentar sempre colher da mão ou do braço mais distal, isso ajuda muito a longo prazo a você manter suas veias, tá? Porque uma das causas que aumentam a mortalidade do paciente é a falta de acesso. Então a gente faz de tudo para evitar que você perca suas veias.
E isso é uma dica que você pode começar desde o começo da hemodiálise a utilizar. Agora, com relação à cirurgia, tá? Cirurgia é bem simples, é um cortinho desse tamanho, geralmente aqui ou aqui, tá? Existem essas outras fístulas que vão um corte um pouco maior e tal, mas isso é pra... A primeira fístula geralmente é um cortinho pequeno, a gente faz, dependendo do lugar, com anestesia local ou com sedação. Você precisa de poucos exames pré-operatórios, geralmente os exames que você colhe na própria clínica, mas alguns poucos que a gente pede, tá? Precisa de jejum, porque geralmente a gente faz com sedação, se for fazer com anestesia local não precisa de jejum. Interna no mesmo dia, faz e vai embora para casa. Então é bem tranquilo, tá? Tem alguns lugares que você faz isso dentro da própria clínica, não é uma cirurgia de risco, não é nada de super grave. Geralmente no primeiro dia depois que faz a fístula, a gente pede para ficar bem quietinho. Por quê? Porque algum movimento brusco, alguma coisa assim, pode romper algum pontinho, fazer um hematoma ou alguma coisa que atrapalhe sua fístula. Então, o primeiro dia fica mais quietinho. O exercício físico você vai começar a partir do segundo dia. Você já deve ter visto exercício físico com a bolinha, aquela que você fica fazendo assim, ou com o alicate. Mas o exercício para fístula não é só esse. É não fazer nada isométrico. Então não é para você ficar. É para você pegar e largar, pegar e largar, pegar e largar. Ou levantar peso assim, ou do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais fácil. Quando você faz exercício físico, você aumenta o sangue que está indo para o braço. E aí você, consequentemente, aumenta o sangue que está indo para a sua fístula. E faz com que aquilo desenvolva mais rápido, tá? Quanto mais sangue na sua fístula, mais rápido aquela veia vai crescer e vai desenvolver. Esse é o período que a gente chama de maturação. A maturação é esse tempo que o organismo leva para se readequar ali. Isso leva em média 1 mês a 2 meses. Depois desse período é que a gente pode começar a pensar em usar a fístula. A gente consegue ver com ultrassom se tem fluxo suficiente, se já está com a maturação adequada para começar a funcionar. Então, se por um acaso você não está conseguindo, a sua fístula não está maturando direito, está demorando demais, é bom procurar um vascular, porque com o Doppler a gente consegue identificar se tem algum probleminha ali que não está deixando sua fístula desenvolver. A maioria desses probleminhas tem conserto e é simples, conserta, desenvolve e você começa a usar a fístula. Se você não procurar um vascular para conseguir ver isso melhor, você vai acabar perdendo essa fístula com o tempo. Existem as fístulas com prótese. A fístula com prótese, a prótese é um tubinho, parece um canudinho, que ela faz às vezes da veia para quem não tem a veia. A gente pode fazer uma fístula com ela também, mas de qualquer maneira, ela não vai precisar de aumentar de calibre ou aumentar a espessura, porque não faz diferença para ela vai continuar, ela é prótese, né? Então ela vai continuar com o mesmo calibre, mas você precisa de qualquer maneira daquele tempo de maturação. Para quê? Para cicatrizar bem a prótese no seu braço, para não correr o risco de fazer hematoma a hora que funcionar. Então isso tem que estar tudo bem cicatrizadinho antes de começar a funcionar, inclusive a fístula com prótese, tá bom? Não é porque é com prótese que não vai esperar maturar. Uma coisa muito interessante de você saber sobre a sua fístula é quando que ela oclui. Ela oclui quando o sangue passa em baixa velocidade ou fica parado dentro da veia. Todo sangue em baixa velocidade ou parado, ele tende a trombosar, a formar coágulo. E aquele coágulo, ele entope. E é isso. Então, tudo que você fizer que para o fluxo daquela veia, pode entupir sua fístula, tá? Então, você prender a circulação aqui com garrote, ou você carregar sua bolsa aqui, que faz peso e prende a circulação da veia aqui. Por exemplo, se a fístula for aqui, né, claro. Ou você faz uma força muito grande e a própria musculatura pode constringir aquela veia, dormir em cima do braço. Então você tem que prestar atenção que tudo que você prender a circulação naquela veia pode sim ocluir precocemente sua fístula, tá? E não é por um problema da fístula em si, é por um problema de como cuidar da fístula depois. Então isso é uma coisa importante. Tentar não dormir em cima do braço. Se a pressão cair, por exemplo, por que entope quando a pressão cai?
Porque quando a pressão cai, o sangue passa ali mais lentamente. Então, qualquer coisinha que você apertar ali em cima, o sangue para e entope. Entendeu? Então, tudo que faz o sangue ficar mais lento na sua fístula ou que prenda a fístula externamente, te atrapalha, não deixe isso acontecer. Você vai esperar esse tempo de maturação, começa a puncionar a fístula, tá? As primeiras punções geralmente são um pouco mais difíceis, formam um pouco mais de hematoma até conseguir chegar ali no lugar certinho de puncionar. No começo, realmente, assim, as primeiras punções são um pouco mais difíceis, mas depois vai que é uma beleza. Todo mundo fala também da dor que sente para puncionar. Dói mais no começo, realmente dói, tá? Depois de um tempo, aquele lugar perde a sensibilidade e aí não dói mais, dói muito pouco, tá? Além disso, a gente tem alguns creminhos que diminuem a sensibilidade ali no lugar, tem algumas com gelo que também diminuem a sensibilidade no lugar, então tem algumas manobras que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido da dor. Tem alguns tipos de punção. Tem uma punção que chama bottom hole. O que é essa punção? Isso só serve para fístula e para fístula com veia, não serve para fístula com prótese. Não é para toda fístula, a gente precisa analisar caso a caso. Mas é uma punção que você faz toda vez no mesmo lugar, a punção direitinho. Chega uma hora que o seu organismo cicatriza aquele túnelzinho por onde passa a agulha. E aí você não precisa mais nem usar uma agulha ponte-agulha. Você pode usar uma agulha romba, porque na verdade você não está furando nada, você só está encaixando dentro daquele túnelzinho que se formou com a sua pele, tá? Isso diminui a formação de aneurismas e diminui a dor, porque imagina que você está furando com agulha romba, a pontinha da agulha é redonda. Então você não está realmente furando, entendeu? Você está só colocando. Tem alguns pacientes que inclusive fazem autopunção. Eles mesmos pegam a agulha e colocam lá no lugar. Então isso diminui bastante a dor e é um tipo de punção que eu gosto bastante, que eu indico bastante, eu acho que é muito interessante. Então, dependendo da sua fístula, vale a pena você conversar isso com o pessoal da onde você faz hemodiálise também. Por enquanto é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês me seguissem no Instagram. No próximo vídeo eu vou falar de todas as complicações da fístula, inclusive de aneurisma de fístula, de algumas complicações que as pessoas se interessam muito e como cuidar da sua fístula a longo prazo. Tá bom? Obrigada. Tchau.